Olá, gente, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar com relação ao divórcio, à separação, o que é decidido num processo de divórcio, como é feito esse processo, como é decidido o valor da pensão alimentícia que vai ficar com os filhos, tá? Toda essa situação de um processo de divórcio, como resolver, o que a pessoa, os interessados ali, eles têm que fazer, se é possível fazer no cartório, se é possível fazer só judicialmente, tá? Todos esses temas vai ser no nosso vídeo de hoje, então vem comigo, assista o vídeo até o final que é bem interessante. Meu nome é Nathan Luiz Frantes, sou advogado e nós recebemos bastante questionamentos no nosso Instagram, nós temos bastante situações desse tipo no nosso escritório, que é a separação ali do casal, o desfazimento ali do matrimônio, porque o casal ele acaba chegando a um ponto que eles decidem, ou apenas um dos dois decidem, que é melhor resolver aquele matrimônio pelo divórcio, pela separação. E como se resolve isso? Como é esse procedimento? Tá? Hoje, depois da alteração do Código Civil, não existe um tempo necessário para o casal ficar separado para requerer o divórcio. Simplesmente precisa ter um interesse, o casal, um dos dois do casal demonstrar esse interesse em desfazer, tem interesse em fazer a separação, em divorciar, simplesmente ele já consegue, mesmo que o outro cônjuge, o companheiro, ele não queira, ele não tenha esse interesse. Tá? E num processo de divórcio, o que é decidido? São várias situações que são decididas e são imprescindíveis para ser decididas num processo de divórcio. Tá? É claro, o divórcio em si, a separação, né? O nome da mulher voltar ao nome de solteira, quem irá ficar com a guarda dos filhos, a pensão alimentícia, as visitas e a separação dos bens. Os bens constituídos no decorrer dessa união estável, dependendo do regime de bens que aquele casal ele acabou adotando quando eles casaram, se é o regime parcial de bens ou universal ou separação total, vai depender dessa situação com relação aos bens, tá? Mas com relação aos filhos em si, nesse processo nós temos dois caminhos para ser seguidos, tá? Existe o divórcio consensual e o divórcio litigioso. Se caso for um divórcio consensual, que é um divórcio que as partes elas estão de comum acordo sobre a guarda, sobre a pensão, sobre os bens, sobre a divisão dos bens, tá? Neste caso é realizado um acordo por escrito e encaminhado ao fórum. Apesar dele ser consensual, é necessário encaminhar um procedimento ao fórum por causa da guarda das crianças menores. Se caso for um divórcio consensual e não tiver filhos menores, ou os filhos são maiores de idade, ou não tem filhos, ou não tem filhos com algum tipo de deficiência, tá? É possível realizar esse procedimento diretamente no cartório. É claro, é necessária a contratação de um advogado ou ir até a Defensoria Pública, se caso a pessoa não tiver condições de pagar os honorários advocatícios, tá? E daí é realizado essa minuta e encaminhada ao cartório. O cartório ele irá designar um dia para a escrivã ela ler, tá, a ata notarial, como irá ficar o divórcio, quem irá ficar com os bens ou com as dívidas, como irá ficar o nome da mulher de solteiro, ou às vezes o nome do homem também, pode acrescentar o nome ali de casado também. Eles conseguem alterar todas essas situações e resolver no cartório. O que seria interessante, por que seria interessante resolver no cartório? É interessante porque, em tese, seria um procedimento mais célere, mais rápido e mais barato. Os honorários advocatícios geralmente eles são um pouco mais reduzidos porque não é um processo judicial, é um procedimento mais célere que geralmente consegue resolver em 30 dias, vai depender do advogado e do cartório, vai depender dessas duas pessoas, né, conforme o trabalho deles, a fila de trabalho deles. De outro lado, nós temos o divórcio consensual e o divórcio litigioso que devem passar pelo Poder Judiciário. Eles devem ser um processo e devem ser encaminhados para o juiz, para o promotor, para eles verificarem se preenchem os requisitos.
O consensual ele deve passar, o consensual com filhos ele deve passar pelo judiciário, e o litigioso é quando o divórcio existe briga entre os companheiros, ou com relação à pensão alimentícia, ou com relação à guarda, ou com relação aos bens. Quem irá ficar com o carro, com a casa, com a porcentagem da casa, a casa vai ficar 50% para cada um, ou um dos dois compra a outra metade, tá? Existe um atrito. Quando existe esse atrito, essa litigância, esse querer brigar, daí é um processo judicial que terá o autor e o réu, dependendo quem irá propor a ação, ou se é o homem ou se é a mulher. Tá? Quando é proposto essa ação, a outra parte deve contratar advogado e apresentar a defesa. Tá? Nesse processo, quando nós propomos a ação, o juiz ele já de pronto, já no começo do processo, se tem filhos menores, já no começo do processo, ele já fixa um valor de pensão alimentícia provisória e ele já defere a guarda provisória. Por exemplo, a mulher ela propõe essa ação e nessa ação ela pede a guarda dos filhos, a pensão alimentícia, a separação dos bens, das dívidas, do passivo e do ativo, né? E daí já de pronto é encaminhado ao promotor de justiça, ele se manifesta nesse processo. Por quê? Porque o promotor ele está ali defendendo os interesses da criança e do adolescente, ele está ali defendendo os direitos daquele menor, tá? Por isso que o promotor de justiça ele tem que estar nesse tipo de processo, tá certo? É encaminhado para o promotor de justiça, depois o processo ele seguirá para o juiz. Daí o juiz ele vai analisar todo o caso, todos os documentos que foram juntados e ele vai fixar um valor de pensão alimentícia, um valor em tese provisório, tá? A guarda provisória para a mulher, se caso ela requerer, né? As visitas também provisórias já de pronto e determinar a citação do réu, a citação do ex-companheiro, tá? A questão dos alimentos, por exemplo, o ex-companheiro ele só começará a dever, ele deve pagar essa pensão a partir do momento que ele for citado, que ele for intimado nesse processo, que ele ter conhecimento que o juiz deferiu esses alimentos provisórios. A partir desse momento, ele começa a dever. Se caso ele não pagar essa pensão, é possível executar, e se ele não pagar, ele poderá ser preso ali por um prazo determinado pelo juiz. Isso é bem interessante, tá? O processo de divórcio ele é necessário, é imprescindível que as partes elas resolvam essa situação por causa das dívidas, por causa dos bens, por causa dos filhos. É necessário que fixe um valor de pensão alimentícia, tá certo? É imprescindível que resolva esse tipo de procedimento, esse tipo de situação. E como que eu faço isso? Tá? A parte ela deve juntar toda a documentação necessária, os documentos pessoais dos filhos, os comprovantes de gasto com alimentação, com saúde, com aluguel de casa, tá? Com os documentos com material escolar, com toda essa documentação é necessário levar um advogado para ele juntar toda essa documentação e fazer o pedido e encaminhar para o fórum. O quanto antes realizar esse tipo de pedido, antes o juiz ele defere a guarda provisória. É uma guarda provisória porque o processo ele está iniciando. Ao final do processo será a guarda definitiva, tá certo? É necessário para definir toda essa linha, é imprescindível. Então é imprescindível que vá até um advogado de sua confiança para ele realizar esse procedimento e resolver. Ou um advogado particular, um advogado privado, irá pagar os honorários desse advogado, ou uma defensoria pública que irá atender da mesma forma que o advogado. Só que daí tem as suas anuâncias, cada escritório, cada tipo, a defensoria existe o tipo de procedimento, eu digo procedimento administrativo, forma de atendimento, e o advogado privado ele tem a sua forma de atendimento, o seu jeito de atendimento daquele escritório, tá certo? Se caso vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que nós trocamos um feedback, nós responderemos, tá certo? Então é isso aí para o nosso vídeo. Caso vocês tenham gostado, eu peço que vocês curtam o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho também para receber os nossos próximos vídeos. Quando nós encaminharmos, recebe uma notificação aí no seu celular ou no seu computador, é bem interessante, e até o próximo vídeo.